Olha isso. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Jesus está em Caná da Galileia, o oficial está ali atuando, servindo, em Caná, mas ele mora em Cafarnaum. Guarda isso. 47. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então ele havia deixado o filho dele lá em Cafarnaum num quadro terrível, uma doença grave, e o garoto estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Versículo 49. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os servos da casa dele, vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo, ou seja, melhorou. O filho foi curado, o filho melhorou. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E informaram: foi ontem. Então observe bem. Então, aquele diálogo do oficial com Jesus foi no dia anterior. Foi ontem, a 1 hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Eu gosto de desenhar. A cidade chama-se Caná da Galileia. Vou estar aqui, está aqui nessa mão aqui. Caná da Galileia. Aqui é Cafarnaum, é onde mora o oficial, aonde tem a casa do oficial, aonde tem um filho que está doente, morrendo. É uma distância longa. O pai desse menino doente, ele está em Caná da Galileia. E em Caná da Galileia, ele está na presença de Jesus. Eu quero então chamar essa mão aqui de o lugar do culto, o lugar da igreja. Aqui está acontecendo o culto. Aqui em Cafarnaum é a casa dele. O culto terminou, a palavra foi liberada. Esse oficial, ele sai de Caná e volta para casa em Cafarnaum com a palavra do culto. A palavra foi liberada, a palavra foi profetizada. Vá, o teu filho está curado. E ele faz essa viagem, ele caminha. E quando ele está chegando aqui perto da outra cidade que ele mora, Cafarnaum, os servos da casa dele o encontram no meio do caminho e dizem: olha, o menino está curado, foi curado, o menino já melhorou. E ele pergunta: que horas foi? Foi ontem, 1 da tarde. Ontem, 1 hora da tarde, foi a hora do culto, foi a hora da pregação. Ontem, 1 da tarde, foi a hora do culto, a hora da pregação. E o pai diz assim, já chegando em Cafarnaum: foi exatamente na hora do culto, na hora que a palavra foi liberada. Exatamente, eu peguei a palavra, eu criei na palavra. Exatamente na hora. E o texto diz que ele entra em casa e não permite que ninguém... Não, melhorou porque melhorou, melhorou porque eu dei um chá, melhorou porque devia ser uma virose, aí melhorou. Ele não, melhorou porque a palavra foi liberada. A maneira como ele chega em casa e a maneira como ele apresenta o peso e o testemunho da palavra, o texto diz assim: ele e toda a sua casa creram. Ele em toda a sua casa creram. Não basta ir ao culto. Não basta estar no culto. É preciso levar o culto e a palavra para dentro de casa. Tem muita gente indo ao culto, mas deixa o culto lá, deixa a palavra lá, e quem entra em casa entra endemoniado. Não basta ir ao culto, tem que levar a palavra para dentro de casa.
E quem leva a palavra para dentro de casa, leva o poder, leva a glória, leva a unção e leva a presença. Aquele pai recebeu a palavra e foi em casa. Em casa ele viu o filho curado, mas ele viu um milagre maior. A casa inteira recebeu a Cristo. A casa inteira recebeu a Cristo. Eu vou falar uma coisa que eu vou contrariar muita gente. Peso de falar ou não, né? Estou falando para mim, estou falando de mim. Quando nós não levamos a palavra para dentro de casa, o efeito do poder da palavra, que poderia ser muito maior, ele fica restrito a poucos milagres. A palavra que esse homem levantou, a convicção do peso da palavra que ele recebeu, não apenas curou o filho, trouxe salvação para a casa inteira dele. E o texto diz, ele e toda a sua casa. Então aqui está a esposa, os filhos que tem, se tem mais de um, e todos os empregados. Todos que vivem naquela casa receberam o peso da palavra. Então eu quero dizer para mim, leve a palavra para dentro de casa. É muito bom se empolgar aqui, dar glória a Deus, bater palma, mas é melhor quando a gente leva a palavra para dentro de casa. A gente leva fé, leva confiança inabalável. Experimente fazer isso, que você vai ter mudança. A palavra liberada alegrou o coração dele e encheu ele de fé. Pode ir que teu filho está vivo. Ele, eu recebo essa palavra. E ele caminhou e a palavra não se desgastou, a palavra não vazou por ele. E quando ele chegou, ele disse, uau, foi exatamente na hora da pregação. Exatamente na hora da pregação. Isso aqui tem muita coisa, irmãos. Muita coisa. É na hora da palavra que está sendo lançada, que está sendo colocada para a igreja. Naquele momento, o céu está trabalhando. Agora, se eu saio dali e chego em casa com outro comportamento, quantas vezes eu já atendi gente que diz, pastor, acabou o culto, chegamos no carro e o pau começou a quebrar no carro. Leve a palavra para dentro de casa. Caminha com ela. Caminha com ela no trajeto até chegar em casa. E quando chegar em casa, você fortaleça ela mais ainda e dizer, olha, porque a família não estava no culto. A esposa não estava, o filho doente não estava, os empregados não estavam. Então, quem foi que trouxe o peso do culto? Foi esse homem que falou, não, foi exatamente, a palavra é poderosa, foi exatamente a hora que a palavra foi liberada. E por causa disso, olha agora o maior milagre. Antes era só o filho curado. Ele e toda a sua casa creram, receberam a Jesus. Agora tem uma família inteira que vai se converter, que se converteu e vai passar pelas águas. Que você consiga fazer isso. Todo culto que você for, você não termina no culto não. Leva o culto para dentro de casa. Leva o culto, leva a atmosfera, leva a palavra, leva a fé, leva o testemunho para dentro de casa, porque você vai contagiar a casa inteira. É a partir de você que a tua casa vai ser contagiada. Amém? Vamos orar? Pastor, internando minha neta hoje, vai ser operada amanhã. Amanda. Amanda? Qual a idade da Amanda? 16 anos. Vai operar o quê? Cisto. Cisto. Orar pela Amanda, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Vamos orar pelos demais queridos que estão passando por um momento de enfermidade, pastor Oscar, pastor Melk, pastor Ronaldo, pastor Jorge Narciso, pastor Abraão, orar por todos que estão, Craveiro, Mário Craveiro, orar para que Deus, Amanda, para que Deus sopre uma unção curadora. Pai, eu quero te pedir, Deus, em favor da Amanda, em favor do pastor Jorge Narciso, em favor do Ronaldo Góes, em favor, Pai, de todos que estão guerreando, pastor Oscar Patrício, pastor Melk, ó Deus, faz o milagre, pastor Abraão, Mário Craveiro, ó Deus, sopra, Pai, o sopro curador, sopra, Pai, o sopro do milagre, em nome de Jesus, e restabelece
todo o teu povo, curando, Pai, de forma completa. Em nome de Jesus, dizemos amém, amém e amém. Deus abençoe.